E aí, pessoal, tudo certo? Pessoal, vamos gravar aqui de novo hoje um Café com Fertilidade, que é o nosso quadro onde a gente responde as perguntas que vocês enviaram pra gente aqui no Insta, no YouTube. Considera se inscrever no canal e hoje a gente vai responder 3 perguntas bem interessantes. E bora pro vídeo. Pessoal, se inscreve no canal, ajuda a gente aí a crescer. Valeu, vamos em frente. Vamos lá, pessoal. Primeira pergunta, Douglas Ribeiro de Brito. A gente sempre fala o nome das pessoas aqui porque as pessoas postaram, né? Então a gente considera ali que é uma pergunta basicamente pública. Mas vamos lá, doutor. Meu espermatozoide deu 12 milhões, com volume de 5 ml de ejaculado, com um total de 60 milhões. É normal? Sou fértil. Douglas, obrigado pelo envio da pergunta. Basicamente, a gente grava bastante falando sobre fator masculino aqui. Ser fértil ou não ser fértil não depende de um parâmetro só, né? A gente acabou de falar sobre motilidade em outro Café com Fertilidade, não sei se vai sair antes ou depois, dá uma procurada aí no canal. Mas basicamente a concentração. Então o que a gente vê aqui? A gente vê que a concentração por ml, ela é um pouco abaixo do que a gente gostaria, mas como o Douglas tem um ejaculado maior, tem um volume de ejaculado maior, ele tem uns 60 milhões de espermatozoide, o que é normal. Então pela concentração a gente tem um bom espermograma, apesar de existir um volume, uma concentração menor por ml do que a gente gostaria, tá bom? Então isso é uma coisa importante, quando a gente avalia um espermograma, a gente avalia basicamente alguns parâmetros e a gente sempre analisa o espermograma de uma forma completa, concentração, motilidade e morfologia, olhando basicamente o homem e sabendo ali quanto tempo o paciente tentou engravidar, assim por diante. Tá bom? Então não dá pra saber, é bem provável, Douglas, não sei se você tá tentando engravidar ainda, se você estiver assistindo esse vídeo, posta aqui embaixo se você tá tentando engravidar ou não, mas é considerado sim uma concentração de total de espermatozoides normais. Legal, vamos lá para a segunda pergunta. Doutor, eu estou com uma endometriose no meu ovário esquerdo de 12 centímetros, posso engravidar? Elisângela, é uma pergunta super importante, assim, quando a gente fala de tentativas de gravidez em pacientes que estão com endometriose, a gente sabe que a endometriose pode sim afetar a fertilidade. Não são todas as pacientes com endometriose que têm dificuldade para engravidar, mas a gente sabe que sim, isso pode te atrapalhar. Ainda mais quando tem endometriomas grandes, assim, de 12 centímetros. Esse realmente é um endometrioma bem grande. E a gente sabe que provavelmente você tem algum problema tumário, assim por diante. Existe um segundo detalhe, assim, endometriomas muito grandes podem estar relacionados a outros problemas de ovário. Então, teoricamente, acima de 4 centímetros. E claro que depende um pouco do seu médico, acima você já teria indicação de cirurgia. Então, gravidez agora, eu acho um pouco arriscado, acho que você deve tratar a doença antes de pensar em engravidar, tá bom? Legal, obrigado pela pergunta. Terceira pergunta, Natália Silva mandou, tem algum vídeo sobre esterilidade ou síndrome da insensibilidade androgênica? A gente até pensou em gravar um vídeo completo, esse é um assunto que a incidência é muito pequena na população, por isso que a gente separou para falar um pouquinho no canal. Eu vou terminar o canal com essa pergunta, eu vou tentar explicar algumas coisas, mas bora lá. Bom, a primeira coisa é o que é a insensibilidade androgênica. Basicamente, quando a gente pega uma gestação até 6 semanas de gestação, não existe diferenciação do embrião. Existe uma coisa que a gente chama de diferenciação genética. A gente sabe que um embrião ele pode ser XX, outro embrião XY. A gente sabe que essa estrutura cromossômica está ligado a sexo masculino ou sexo feminino, mas até 6 semanas de gestação não existe nenhuma diferenciação. Ali existem 2 gônadas que a gente chama potenciais ou pluripotenciais, ou seja, podem se transformar ou em 2 testículos ou em 2 ovários. Existem 2 ductos primordiais ali, que podem ser ductos de Wolff ou ductos de Miller, dependendo se vão se formar ali um sexo masculino ou um sexo feminino. E a partir dessa idade, a gente sabe que começa a ter uma exposição ali para diferenciação sexual, tá bom? E existe uma doença chamada de insensibilidade androgênica, quando o androgênico, a testosterona e os seus mediadores androgênicos estão presentes na circulação e eles não conseguem agir de forma adequada, ou seja, existe uma insensibilidade. Basicamente, a insensibilidade androgênica ela tem completa e a incompleta. A completa é muito rara, mas não é impossível, que é a famosa síndrome de Morris, né? Basicamente, a pessoa é totalmente feminina e ela tem um cariótipo masculino. Ela tem o cariótipo XY e tem toda a característica feminina. Essa é a insensibilidade completa,
Então, imagina que durante a embriogênese, ali, a formação do embrião, a testosterona está presente, mas ela não consegue agir de forma adequada. E aí todo o órgão genital, todo o aspecto físico, fenótipo da pessoa é formada feminina, tá bom? A insensibilidade parcial, existem vários tipos, existe uma gama de fenótipos que são possíveis, mas normalmente estão relacionadas às disfunções ou às alterações dos órgãos genitais internos e externos. Então, basicamente, tem que avaliar aqui realmente caso a caso. Bom, o que fazer para a fertilidade? Acho que definir o cariótipo é uma coisa importante e na maioria das vezes você tem problema com os gametas dessas pessoas que têm insensibilidade. E aí você precisa estudar um pouco aqui se é uma insensibilidade completa ou parcial e qual que é o desejo. Quando você descobre muito cedo, você pode expor a pessoa aos hormônios e realmente você define o sexo fenótipo através da exposição exógena do hormônio. Isso é bem interessante, até em alguns congressos já discuti bastante sobre isso. Você consegue escolher um caminho de aparência, porque basicamente se a pessoa ficar no meio do caminho, ela pode ter problemas lá na frente. Então você expõe alguns dos dois caminhos e você completa a sensibilização ali com hormônios exógenos, tá bom? E existem inúmeras cirurgias também, dependendo de como foi formado o órgão genital, ou masculino ou feminino. Beleza? Mas é isso, tem todo um tratamento hormonal. A fertilidade de fato fica sempre um pouco mais impactada e precisa ser estudado caso a caso. Valeu, pessoal, queria agradecer demais aí todo mundo que se inscreveu no canal, que mandou as perguntas, e eu vejo vocês aí nos próximos vídeos.